Olá, pessoal. Eu sou o professor Matheus Oliveira. Hoje vim falar para vocês sobre Mário Vargas Llosa. Bom, primeiro, eu sou um professor formado na Universidade do Norte do Paraná, o UEMP. Sou mestre pela Universidade Estadual de Londrina, doutorando também pela Universidade Estadual de Londrina e atualmente sou editor científico na Estação Literária Revista do Programa de Pós-Graduação em Letras pela Universidade Estadual de Londrina também. Bom, eu estou aqui muito feliz de poder compartilhar com vocês esse conteúdo sobre Mário Vargas Llosa. Sem dúvida, para mim, é o maior escritor da literatura peruana, que me perdoem os outros, mas realmente é um escritor emblemático que tem conteúdo para nos transmitir e tem uma boa literatura, como ele mesmo chama. Bom, espero que vocês gostem e vamos lá então. Em relação à abordagem deste curso, gostaria de frisar, bom, primeiro, este é o magnífico Mário Vargas Llosa, um escritor que ainda está em atividade. Ele é hoje ainda um dos colunistas do jornal El País, um dos mais importantes, mais influentes. Bom, sobre o escritor, Mário Vargas Llosa, vamos contextualizar. Antes, só para frisar, a abordagem que eu trago em relação ao curso é destinada a alguns comentários a respeito das obras deste escritor, considerando também algum percurso da sua crítica, visto que também Mário Vargas Llosa não é somente lembrado como romancista, mas também como um crítico literário. Então, eu gostaria de destacar esses dois pontos ao longo dessa fala, ok? Espero que seja interessante para vocês essa abordagem, porque isso de alguma forma perpassa desde a vida e a obra deste autor. Bom, nascido em 1936 em Arequipa, no Peru, Jorge Mário Pedro Vargas Llosa, o escritor, professor universitário, jornalista e crítico literário, é considerado um dos maiores romancistas da América Latina. Bom, e essa impressão não é somente uma impressão, não, um ponto de vista qualquer. Firma-se, né, essa perspectiva a partir de que, em 1994, foi vencedor do Prêmio Cervantes. Em 2010, tornou-se o sexto escritor latino-americano a conquistar o Prêmio Nobel de Literatura pelo conjunto de sua obra. O valor pago foi de 10 milhões de coroas suecas, destacando-se pela abordagem de questões políticas na América Latina nas obras A Festa do Bode, A Cidade dos Cachorros, Travessuras da Menina Má e Pantaleão e as Visitadoras. Atualmente, como eu mencionei, é colunista do jornal El País e detentor de uma obra com mais de 20 romances. Vou comentar aqui de modo geral. Em relação aos romances deste escritor, também vou falar do aspecto crítico, considerando que também há uma vasta produção crítica deste escritor. Bom, Mário Vargas Llosa, como vocês podem ver pela lista das obras, ele tem um percurso bem interessante. Ele começa a escrever em 1959, acompanha todo o boom da América Latina, e inclusive convive com outros escritores de outros países. Tem inclusive histórias que eu quero comentar, como algumas das divergências entre Mário Vargas Llosa e Gabriel Garcia Marques. Bem famosa divergência aí no mundo da fofoca literária, né? Mas em relação à produção, às suas obras de ficção, ele produziu mais de 20 romances, do qual perpassa-se diversas questões políticas da América Latina, de modo geral. Então a gente tem ali histórias, por exemplo, que são inspiradas em guerras, em revoluções da América Latina, outras são voltadas para questões pessoais, mas ainda assim a questão política, ela é sempre um ponto de encontro ali dentre as abordagens desse escritor. Bom, vou falar também das suas obras, de seus ensaios. Então, dentre os ensaios, eu gostaria muito de destacar, que é o meu favorito, A Civilização do Espetáculo. Por que A Civilização do Espetáculo? Essa obra, como o próprio subtítulo sugere, uma radiografia do nosso tempo e da nossa cultura. Traz, acho que, diversas questões pertinentes mesmo, uma abordagem, como ele próprio sugere, uma abordagem radiográfica da cultura, e essa cultura atrelada mesmo à nossa história, às nossas origens. Então ele considera diversos escritores, diversos críticos que vieram a
tratar de questões de cultura e abordar isso numa perspectiva bem geral, até mesmo chegar no ponto que é a civilização do espetáculo, o qual ele denomina a nossa sociedade hoje. Para nós faz sentido, né? Visto que essa civilização do espetáculo, né, é nada mais do que tornar o homem o seu próprio objeto de espetáculo, né? Fazemos espetáculos de nós mesmos para vender e afins. Bom, a cultura, como ele sugere, tem uma questão que eu gostaria de pontuar. Pode ser que a cultura já não seja mais possível em nossa época, mas não será por essa razão, pois a ideia de cultura, melhor dizendo, nunca significou quantidade de conhecimentos, e sim qualidade e sensibilidade. E é isso que Vargas Llosa reclama nessa obra, talvez também reclamando sempre questões de cultura ao longo de suas obras críticas, mas a cultura como sendo algo caro à civilização, algo que talvez hoje se perca por diversas razões, como o próprio autor aponta, desde o desenvolvimento da tecnologia, o abandono de algumas tradições. Então, tudo isso envolve as discussões dessa civilização que se apresenta para nós, como uma civilização do espetáculo. Bom, críticas à parte eu gostaria também de falar de uma obra ficcional, Travessuras da Menina Má. Bom, é difícil, como vocês viram, são mais de 20 romances, e os romances de Vargas Llosa, e eu falo como leitor agora, os romances de Vargas Llosa são emblemáticos como um todo, são histórias que vão trazer questões muito particulares, embora reproduza por muitas vezes questões historiográficas, questões que envolvem a América Latina de modo geral, ainda assim são histórias bem particulares. Por exemplo, Travessuras da Menina Má, essa obra que é de 2006, para mim, a minha favorita, porque ele traz uma questão, acho que um tanto quanto abandonada pelos escritores da atualidade, que em 2006 ele resolve falar de o que ele chama de uma história de amor. História de amor, entre aspas, talvez, porque visto a concepção que se tem do amor atualmente, como leitor, eu julgaria muito mais essa história como um relacionamento bastante tóxico, na verdade. E aí eu já deixo essa questão para que vocês possam ler e conhecer. Então eu vou tentar que não dar nenhum spoiler, vou falar brevemente dessa obra e também da próxima, tentando dar nenhum spoiler, somente para que a gente possa entender como que ele aborda algumas questões. Bom, sobre a obra Travessuras da Menina Má, questiona-se qual a verdadeira face do amor. É o que a história de Ricardo e Lili nos conta. Ricardo, um jovem peruano que sonhava viver em Paris e acaba vivendo inesperados desencontros com a garota que a cada reaparição surge com um novo nome. Como assim? Bom, a personagem Lili, que aparece na vida do Ricardo, na verdade ela não se chama Lili, é como ele vai preservar esse nome, porém, ela, a cada aparição, ela tem uma nova história, já está com um novo marido, mas ainda assim nutrindo o envolvimento com o Ricardo. Ricardo, perdidamente apaixonado, não consegue se libertar desse romance. E talvez seja essa questão que aqui eu abordo como um possível relacionamento tóxico, como hoje nós podemos dizer, né? Não dá para se afirmar com o anacronismo que, nossa, eles não viam isso, né? Um romance de época. Mas é interessante que a abordagem que o narrador traz é como se fosse uma questão autobiográfica. Claro que o próprio Vargas Llosa fala muito sobre isso nas suas obras, do quanto o seu tom confessional, esse tom autobiográfico é presente, e a parte de sua linguagem, como eu vou falar melhor daqui para frente. Bom, essa história, então, que se inicia ali no Peru, que vai parar em Paris, vai então contar as histórias desses desencontros com esse casal, que Lili sempre aparece na vida de Ricardo e desaparece na mesma medida. Quando ele está
na efervescente Paris da década de 60, vivendo aquele momento que seria o sonho da vida dele, de simplesmente estar em Paris, não importa nem qual condição seria, ele só queria estar lá. Encontra Lily novamente. A partir desse encontro, ela some mais uma vez, vão se reencontrar depois em Londres, na década de 70, ali no auge também das drogas, do amor livre, e é isso que é esse contexto que perpassa a narrativa nesse momento, até chegar também em outros lugares, como Tóquio, Madrid. E aí, bom, se eu falar mais do que isso, eu vou acabar começando a dar alguns spoilers, mas em cada lugar há uma abordagem de um contexto específico, há sempre uma marcação muito específica dos espaços geográficos. Então é interessante que nenhum desses lugares aparece em vão, não é simplesmente uma vaidade, talvez, do escritor de levar isso para a obra. Não necessariamente, poderia ser também, mas o caso é, como isso é abordado dentro da narrativa, soa como um mapeamento muito claro mesmo de um percurso, é muito bem contada essa história. Mário Vargas Llosa traz um narrador que é sempre muito perspicaz, tem um olhar muito apurado, é muito analítico. Isso faz com que a gente tome gosto, porque em relação aos personagens, a gente chega até sentir uma revolta quando você passa, não acredito que, né, estão insistindo nisso ainda, mas, enfim, é uma narrativa que chama a atenção do leitor e é bem interessante mesmo. E como eu falei, essa história que nós podemos dizer sobre uma face do amor, ou ainda sobre como um relacionamento acaba sendo nutrido de esperanças, expectativas, e aí também nutrido de dor, prazer, acaso e destino, ou como acho que uma grande questão do livro é, será que há destino mesmo? Porque tudo parece tão bem construído que chega a ser um tom autobiográfico que perpassa e dá a impressão que perpassa a narrativa mesmo, chega a adentrar a vida do autor. Mas não é aí que nós vamos entrar. Bom, uma outra obra que eu quero comentar é a obra A Festa do Bode. Essa é uma obra bem interessante porque ela narra a queda da ditadura do ditador Rafael Trujillo na República Dominicana, isso mesmo. Então é interessante como essa história é contada. Ela é um fato histórico muito bem abordado pelo escritor. Diga-se de passagem, Mário Vargas Llosa, antes de escrever qualquer um dos seus romances, ele sempre, né, claro, privilegiado com essa oportunidade de poder desenvolver um estudo apurado, mas ele sempre faz um estudo de caso em relação ao contexto histórico, social, busca conhecer os espaços geográficos que ele quer situar no seu texto. Então é bem interessante o estudo de caso, um estudo bem apurado que ele faz mesmo para poder desenvolver o texto. E isso fica nítido que realmente é resultado de um trabalho muito bem feito. Bom, essa obra é narrada sobre a voz de 3 narradores distintos. Então, um desses narradores é o próprio ditador Rafael Trujillo. Um outro é o grupo em si, que trama pela queda desse ditador. E terceiro é a visitante que retorna à República Dominicana e que, por conta de seu pai, acaba conhecendo um pouco dos bastidores ali do governo ditatorial do Trujillo. Bom, a obra vai nos contar, então, de alguma forma, como que a queda dessa ditadura aconteceu. E é interessante essa abordagem em 3 pontos de vista distintos, porque realmente vai mostrar até mesmo o que acontece, talvez o que se justifica, o que ainda acontece. Há um saudosismo pela ditadura na República Dominicana, pelo fato de que, embora Rafael Trujillo tenha desenvolvido esse sistema opressor, numa ditadura, num sistema totalitário, houve sim muito um progresso para a República Dominicana. E os populares reconhecem isso e, por conta, talvez desse motivo, haja um saudosismo em torno da ditadura nesse país. Então, é uma questão emblemática, mas que, de alguma forma, faz com que nós possamos, aí, por meio do romance, entender melhor como essa construção dessa ditadura,
ou até mesmo como a queda foi arquitetada. Então a gente tem ali um conhecimento bem interessante sobre, como pode dizer aqui, os bastidores da queda da ditadura da República Dominicana, uma ditadura que durou de 1930 a 1961. E a ponta de contar com a ideia, né, do Trujillo era mudar o nome da cidade, da capital, para o próprio nome, incluir o nome Trujillo ali. Mas, né, ainda bem que o bom senso às vezes impera. Bom, sem comentários, vou passar então para a próxima questão, que eu gostaria de falar da linguagem. A linguagem, justamente por ser, né, o desdobramento dos romances. A linguagem é algo, um ponto-chave, justamente pela abordagem literária, mas também pela particularidade com que Vargas Llosa concebe. Originalmente escritos em espanhol, os textos de Llosa oferecem narrações e abordagens que demonstram o domínio absoluto da linguagem. Não é à toa que ele é o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, né? Pelo conjunto de sua obra. Seus romances são marcados por um estilo particularmente seu de contar histórias. Sabe aquele romance que você pega para ler, você se identifica com o narrador porque realmente parece que ele vai te contar uma história? Aquela sensação de quando a gente vai ler Machado de Assis, por exemplo, você sente que tem alguém te contando uma história? Isso é muito semelhante ao que acontece nas obras de Vargas Llosa. Você se sente diante de uma história sendo compartilhada. Isso por meio de uma linguagem documental, capaz de instantemente construir imagens fabulosas e até surrealistas. Além do mais, em relação às obras que possuem alguma relação histórica, há sempre uma preocupação que é evidente: fazer com que o leitor possa compreender a fundo as questões que foram abordadas, desde o contexto histórico até mesmo alguns dos detalhes que podem passar despercebidos. Bom, ideias em movimento. Por que ideias em movimento? Porque a gente está falando aqui de um escritor que está em atividade, um escritor que é vivo, que está produzindo, que é polêmico também quanto colunista do jornal O País, que é muitas das vezes rechaçado por direita e esquerda e que desagrada muito, polemiza algumas questões, mas que tem aí um sentido da literatura para nós, coloca para nós de uma forma muito evidente o sentido de sua obra. Literatura para quê? Segundo Vargas Llosa, a ficção nos faz viver aquelas vidas que a vida real não nos permite. O romance nos faz sair de nós mesmos, viajar no mundo das experiências, experiências que jamais teríamos se não fosse na imaginação. O romance tem sido o extraordinário motor do progresso humano, porque nos fez sonhar mundos diferentes, melhores do que temos, e criou em nós a insatisfação. E é esse o ponto de partida do progresso e da mudança. Então, a perspectiva, que o escritor nos traz é de que nós podemos entender a ficção, no caso, a sua obra, como o resultado de suas próprias experiências. A gente vai entender melhor essa questão. Olha só, em um dos seus mais compartilhados, isso significa muito hoje em dia, né? Em um dos seus mais celebrados e compartilhados textos, temos uma ideia bem interessante, que é, como o próprio título do texto sugere, um ensaio que se chama Em Defesa do Romance. Tem dois trechos que eu quero destacar aqui, em que Vargas Llosa diz o seguinte: nada mais que bons romances ensina a ver nas diferenças étnicas e culturais a riqueza do patrimônio humano e a valorizá-las como uma manifestação de uma múltipla criatividade. Ler boa literatura é divertir-se, com certeza, mas também aprender, dessa maneira direta e intensa que é a experiência vivida através das obras de ficção. O que somos e como somos em nossa integridade humana, com nossos atos, os nossos sonhos e os nossos fantasmas, a sós e na urdidura das relações que nos ligam aos outros, em nossa presença pública e no segredo da nossa consciência, essa soma extremamente complexa de verdades contraditórias, como as chamava Isaiah Berlin, de que é feita a condição humana. Então, como nós podemos perceber,
a questão do romance, a própria literatura, o fazer ficcional é muito importante, é uma questão cara a este escritor, que ainda diz o seguinte: a literatura não diz nada aos seres humanos satisfeitos com seu destino, de todo contentes com o modo como vivem a vida. A literatura é alimento dos espíritos indóceis e propagadora da inconformidade, um refúgio para quem tem muito ou muito pouco na vida, onde é possível não ser infeliz, não se sentir incompleto, não ser frustrado nas próprias aspirações, cavalgar junto ao esquálido Rocinante e seu desregrado cavaleiro pelas terras da Mancha, percorrer os mares em busca da baleia branca com o capitão Ahab, tomar o arsênio com Emma Bovary, ou transformar-se em inseto com Gregor Samsa. É um modo astuto que inventamos para nos mitigar pelas ofensas e imposições dessa vida injusta que nos obriga a sermos sempre os mesmos, enquanto gostaríamos de sermos muitos, tantos quantos fossem necessários para satisfazer os desejos incandescentes de que somos possuídos. Bom, esse é um trecho em defesa do romance. Como vocês podem ver, é quase como um manifesto em defesa do romance. Isso popularizou muito o sentido crítico de sua obra, fez com que a crítica mesmo pudesse entender qual a perspectiva que Vargas Llosa adotava de seus romances. Isso é pertinente para nós. Bom, vou tomar uma água para a gente continuar. Bom, uma questão muito cara, tanto que rendeu, como se justifica no Nobel, né? A política é uma questão bem cara à obra de Vargas Llosa. Então, acerca de política e literatura, Vargas Llosa diz: o romance deve unir-se à problemática do nosso tempo. Vargas Llosa é lembrado por fortes opiniões políticas. Seu envolvimento com o tema foi tamanho que, em 1990, candidatou-se à presidência do Peru, mas foi derrotado por Alberto Fujimori. Então, essa questão política não é simplesmente um artefato dentro de sua obra, é realmente uma problemática que ele trabalha, que ele desenvolve dentro de seus romances. E, bom, a gente percebe que seu envolvimento com política não foi somente dentro do romance, não foi somente por meio da ficção. Em 1990, então, ele se candidatou à presidência do Peru e acabou sendo derrotado. Não tentou reeleição, mas também nunca se afastou das questões políticas. Talvez por isso mantenha-se firme no El País, tratando dessas abordagens sempre em relação à própria política do nosso tempo. A respeito da relação política e literatura, o escritor considera que acho que os escritores têm de contribuir de alguma forma para elevar o debate político. Supostamente, os escritores cultivam a razão, cultivam a linguagem. Isso faz com que na política da América Latina, racionalidade, uma linguagem que seja expressiva, que não seja intimidadora, exclamatória, injuriosa. Bom, eu li com pressa aqui, mas o que eu gostaria de destacar é o quanto ele fala dessa necessidade de uma racionalidade, o que só pode, ou talvez, né, seja possível de alguma forma, por meio da literatura. Então, como ele diz, os escritores cultivam a razão, cultivam a linguagem. Isso faz com que produza-se linguagem com racionalidade. E é algo que falta ainda na América Latina. Bom, nesse momento, cada um pense sobre os presidentes que nos cercam na América Latina e veja se a questão do discurso é um problema ou não. No Brasil, podemos ver que é uma questão bem discutível. Bom, então, racionalidade, de fato, concordamos que é um ponto interessante na linguagem, na abordagem da questão política. Mas ainda vai além. O romance e a política é de fato, um ponto-chave na sua obra. E Vargas Llosa afirma: o romance nos dá uma perspectiva muito mais profunda e muito mais permanente do que é uma problemática. E toda problemática humana é matéria para o romance.
Se a política é excluída, acho que se exclui uma dimensão que é o primordial da vida. E é interessante o quanto, ao mesmo tempo, como por exemplo, em Travessuras de uma Menina Má, o autor consegue trazer as questões do enredo, desde o desenlace amoroso, mas ainda assim perpassando as questões políticas. O que hoje nós percebemos, né, diante de um contexto político, social, caótico, nós percebemos de forma evidente o quanto as questões políticas, as más decisões, ou as decisões em geral, perpassam a nossa vida. Então é isso que a gente percebe sendo refletido na obra de Vargas Llosa. Não é aquela política forçada, ou até mesmo como ele critica, de uma política panfletária no romance, mas uma abordagem contextualizada, ou mesmo quando é o foco, como em a Festa do Bode, né? A gente pode perceber que é uma questão a questão política é uma questão central. Bom, e quando, é claro, a gente fala dessa abordagem polêmica que o Vargas Llosa traz, fica-se já, para quem não conhece o autor, fica-se um pé atrás, né? Poxa, o que posso esperar? Bom, o que você pode esperar dele? Vargas Llosa é contra qualquer regime ditatorial, seja de esquerda, seja de direita, ele deixa isso muito claro. Então, ele vai falar que a democracia é uma questão muito cara à sociedade, e a gente vai tratar disso também. E para a gente entender como que soa esse pensamento dele, ele diz o seguinte: é terrível pensar que Heidegger, o maior pensador do século XX, foi nazista. É terrível pensar na quantidade de escritores de enorme talento que justificaram o stalinismo, o maoísmo, que defenderam ou defendemos Cuba. Bem poucos defenderam o chavismo. Houve uma evolução dirigida à lucidez. Então dá para a gente entender, de modo geral, qual é a visão que esse escritor tem da política. De alguma forma, ele acaba, como eu disse anteriormente, né, sendo um alvo de críticas, tanto de direita quanto de esquerda, já que as questões deles são sempre atreladas a regimes democráticos, qual ele prefere dizer que a democracia, ainda que imperfeita, é um sistema mais próximo do que nós talvez já buscamos, né? E ele vai explicar também algumas questões como o rompimento com o socialismo por meio dessa abordagem que eu vou fazer agora. Olha só, um soco na cara do Gabo e o rompimento com o socialismo. Como eu falei para vocês, Vargas Llosa viveu a mesma época de outros escritores do boom da América Latina, como Gabriel Garcia Marques. Em fevereiro de 1976, Vargas Llosa atingiu Gabriel Garcia Marques com um soco no rosto na saída de um cinema no México. Por que isso aconteceu? Bom, especula-se que as razões seriam o desentendimento político entre ambos, somado à visita que Gabo fez à esposa de Mário naquela época. Olha só que, né? Bom, primeiro, dessas razões, qual foi o desentendimento político entre ambos? Gabriel Garcia Marques, assim como Vargas Llosa e boa parte dos escritores da América Latina, apoiaram o regime cubano durante muitos anos. Porém, chegou um ponto em que boa parte desses escritores se desencantaram com o regime, visto que se tornou um regime totalitário, um regime opressor. Vargas Llosa entendeu dessa forma e também sempre destacou algumas coisas, por exemplo, uma vida pelo menos, né, de Fidel e companhia, que não condizia muito bem com o discurso. Então, apontando isso, Vargas Llosa se desencantou muito com o regime cubano e rompeu com o socialismo naquele momento. E ele já havia atacado, por meio de textos ou até verbalmente, o Gabriel Garcia Marques por conta disso, afirmando que Gabriel Garcia Marques tornou-se um vendido, alguma coisa nesse sentido, que não se, mesmo sabendo de todas as questões problemáticas e contraditórias no regime cubano, o Gabriel Garcia Marques não se desvinculou. Inclusive, tem boa parte da sua obra como... Bom, aí eu não vou entrar muito em detalhes, mas tem algumas obras que foram revisadas segundo
algumas especulações dizem que foram revisadas pelo próprio Fidel Castro. Então, algo que irritou consideravelmente o Vargas Llosa. E outro detalhe foi que, bom, Vargas Llosa foi casado com sua prima durante muitos anos, Patrícia Llosa, e sempre foi um escritor de sucesso, né? Há muito tempo faz sucesso, tanto quanto escritor, quanto jornalista, crítico, professor universitário, e percorre, há muito tempo que percorre o mundo. E dentro dessas viagens, Gabriel Garcia Marques percebeu um comportamento dele que poderia se não condizer com sua postura de homem casado, e foi comentar alguma coisa nesse sentido com a esposa do Vargas Llosa, Patrícia Llosa, que na época não concordou com a visita também do Gabo e comentou com o Vargas Llosa, que imediatamente se irritou. Logo, quando encontrou Gabriel Garcia Marques, deu-lhe um punhetaço, né? Tacou-lhe um soco no rosto, e dizem que, então, as razões seriam essas. Bom, aqui eu estou falando no sentido especulativo, não dá para ter certeza desse caso, mas especula-se dessa forma. E em relação ao socialismo também, qual que foi esse rompimento, Vargas Llosa justifica de uma forma bem sintética. Ele compara o marxismo à perfeição que artistas intelectuais perseguem, uma busca talvez incessante, utópica demais, de algo perfeito, ideal, aquela construção ideal. Porém, né, por conta da própria hipocrisia do sistema político, da repressão que regimes de esquerda e de direita fizeram, e, né, vendo regimes de sistemas opostos agindo da mesma forma, fez com que ele se desencantasse, de modo geral, e abraçasse, como ele diz, a democracia, entendendo que o socialismo já não era mais um instrumento de justiça social e da verdadeira liberdade. Talvez fosse, na verdade, um instrumento de manutenção das vaidades da elite. Polêmico, como eu avisei. Utopia e desencanto sobre a efervescência política da América Latina. Para nós, a política era como um terremoto, uma guerra, mortes, assassinatos, clandestinidade, grandes sonhos de utopia. Então, era esse o contexto que ele fala, em que, na juventude, ele e os escritores do boom da América Latina, e, claro, né, de modo geral, todos os escritores tinham uma relação com a política. Era uma questão de vida ou morte. Então, abordava-se a política de uma forma bastante presente. Mas, como ele diz, né, questionado sobre como a nossa geração, a juventude, qual chamamos hoje, já não tem esse envolvimento com a política, ele diz que é difícil esperar que a juventude, que já não é mais a mesma, trate a política, que também não é mais a mesma, da mesma forma. Porque hoje em dia a política não é mais isso, a política é uma coisa muito mecânica e burocrática. Então, ele fala que já não dá mais para ser revolucionário como era antigamente, como se esperava daquela juventude. Ou o contexto era outro. Então, e em relação à democracia, segundo o escritor peruano, ainda que seja imperfeita e às vezes impregnada de corrupção, como a gente bem conhece, a democracia criou as sociedades mais civilizadas da história humana e ainda permanece como o sistema que mais reduziu a violência, segundo o escritor Mário Vargas Llosa. Bom, a literatura enquanto projeção do mundo. Eu comentei inicialmente que a literatura do Vargas Llosa ela é resultado de suas experiências, como ele diz. Bom, ele vai fazer, então, essa projeção de um mundo realista, e essa ficção, então, que remonta períodos históricos, e talvez porque, né, nós temos aí uma visão do autor para compartilhar. O Vargas Llosa diz o seguinte: nós entendemos muito mais o século XIX lendo Dickens, Balzac, Tolstói, Flaubert. Com Madame Bovary, aprendi que tipo de escritor queria ser. E que tipo de escritor ele queria ser? Ele afirma que gostaria de ser um escritor realista, não em relação ao movimento literário, mas em relação a uma reprodução fiel da realidade, porém elaborado ficcionalmente.
Então, não há um abandono da ficção nesse sentido, não é necessariamente uma abordagem, uma construção de história, né? Não é uma reatualização, não. Ele escreve ficção que aborda questões históricas e de uma forma muito fiel a que foi realmente esse período do qual ele mesmo diz que há um compromisso da literatura nesse sentido, que se ela vai representar um período, então que faça com que o leitor entenda o século, o contexto como um todo. A respeito do que a literatura é capaz, Lyosa recorda Sartre, que diz o seguinte: a literatura não é gratuita, as palavras são atos, são fatos, têm consequência na vida real. Sendo assim, é nesse sentido que ele vai falar que é muito caro desperdiçar a literatura somente por entretenimento. A literatura, ela pode trazer entretenimento, mas não apenas isso. Então, a literatura, né, como a gente pode perceber, como vem essa concepção dele? Bom, as principais influências que ele tem, que segundo o próprio autor, são Charles Dickens, Gustave Flaubert, Lev Tolstói, William Faulkner, Euclides da Cunha, Miguel de Cervantes e João Guimarães Rosa. Então é um orgulho a gente perceber, inclusive, autores da literatura brasileira que representam e influenciam muito na obra desse escritor. E é interessante que Vargas Llosa vai dizer que escrever um romance é competir com Deus. Como assim? De acordo com Llosa, o romance é um gênero que representa a experiência do indivíduo imerso em uma sociedade. O romance é um jogo de competir com Deus, criar uma realidade intensa, bem extensa e mostrar quem é o indivíduo dentro da sociedade numa época estabelecida. Um compromisso, então. É uma velha tradição dizer que o romance está agonizando. Bom, é interessante ver a abordagem dele nesse sentido, e eu compartilho com vocês. Assistam às entrevistas desse escritor no Roda Viva, no canal Cultura, está disponível no YouTube, está entre as referências deste curso. Vale a pena ver a fala desse escritor nesse sentido, que como que ele se sente incomodado com essa afirmação. É uma velha tradição dizer que o romance está agonizando, o romance está sempre agonizando. Desde o século XVIII se fala isso, desde quando se constituiu o romance, fala-se que está para acabar, né? Então ele considera o romance um gênero vivo, que expressa a realidade vivida e sonhada, e que completa a experiência, enriquece com uma dimensão que precisa dos apetites, anseios, desejos, nossos sonhos. Isso tanto para quem lê, quanto para quem escreve. Então a literatura, mas nesse caso, competir com Deus é escrever, é fazer ficção, é criar um mundo, um universo ficcional e construir uma sociedade dentro dele. Botar dentro daquele universo a sociedade que nós conhecemos, é a que nos permeia. E sobre escrever ficção? Bom, Vargas Llosa vai dizer que escrever ficção é o que ele chama de essa reelaboração do mundo. Escrevendo, pode-se não apenas realizar uma vocação para a beleza da criação de mundos fictícios, para mundos paralelos ao mundo real. E o que nós vamos entender aqui, o que seria uma boa literatura, escrever essa literatura, talvez não diga respeito somente ao que nós entendemos como cânone, porque quando se fala de uma boa literatura, que é um termo que o Vargas Llosa usa frequentemente, a gente associa a ideia de cânone. Vejo que dentro de um contexto cultural e social do qual nós estamos vivendo, não seria em relação ao cânone, mas ao que realmente se propõe dentro de uma escrita ficcional. A boa literatura é aquela que não nos dá uma visão mecânica da vida, mas sim uma visão dinâmica, na qual sentimos que nessa ficção está se expressando uma verdade profunda que não pode ser expressa de outra forma. Então, ele traz para nós o sentido do romance, o sentido de escrever ficção, talvez até mesmo de consumir ficção. Bom, pessoal, essas são algumas das referências que eu deixo para vocês. Não deixem de ler. Eu deixo aqui a minha recomendação em relação ao romance Travessuras da Menina Má. Aos ensaios, deixo a indicação A Civilização do Espetáculo, uma radiografia do nosso tempo e da nossa cultura.
E a partir daí vocês vão poder entender quem foi Mário Vargas Llosa e a sua obra e como nós podemos dialogar o romance peruano com o nosso tempo. Vale a pena conhecer e eu agradeço muito por vocês terem me assistido até aqui e muito obrigado, pessoal. Até a próxima.